seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente no Alesp Cidadania. Você paga imposto? Ninguém consegue fugir disso, né? Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o orçamento público já está na casa, já passou pelo plenário, já está na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. E, claro, é do imposto, ou melhor dizendo, do tributo em geral, é que saem os recursos para investimento das mais variadas áreas. Hoje a nossa conversa aqui é para falar um pouco de descomplicar a questão dos tributos. A gente já avançou bastante, né? Hoje a gente vai no mercado, vai lá na notinha fiscal, tem lá quanto você paga de um tributo, pelo menos de ICMS eu tenho visto, né? Vamos entender melhor, porque é a partir desse entendimento do contribuinte, seja empresário ou não, que a gente pode cobrar melhor do poder público, que a gente pode se envolver melhor e, claro, fazer com que os recursos públicos sejam melhor empregados. A gente convidou dois especialistas aqui, você vai gostar da conversa, porque está aqui comigo o presidente do Sinafresp, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, que é o Marco Antônio Chicaroni. Obrigado, viu, Marco, por nos atender. Uma alegria, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar. E com a gente também o doutor Guilherme Maniele, advogado tributarista. Tudo bem, doutor Guilherme? Bem, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Atua sempre na área tributária, já. O senhor atuava no Rio de Janeiro e agora está aqui em São Paulo, é isso? 6 anos aqui em São Paulo, sempre na área tributária. Que legal. Então vai ajudar a gente a entender, doutor, porque só para atualizar o nosso telespectador, eu falei do orçamento público, são 317 bilhões e 400 milhões de reais previstos para o próximo ano, que é a previsão de receita e previsão de gastos e investimentos também. E ele está aqui na casa. Já teve as emendas, que são as alterações que os deputados vão propondo dentro desse orçamento. E agora ele está na Comissão de Finanças. Teve o relator, que é o delegado Olim, deputado delegado Olim. E agora a gente procura sempre discutir esse tema para levar para a população um pouco deste linguajar, que às vezes é difícil, mas é bom a gente entender. Doutor, dentro deste orçamento público, eu falei aqui da questão do tributo, né? A gente podia explicar, porque a gente tem o tributo e às vezes a gente fala imposto por tributo. Qual é a diferença? Claro, tributo é um gênero, né? Nós temos algumas espécies, então os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Dentro das contribuições sociais nós temos algumas divisões, mas acho que essas 5 espécies explicam melhor, de forma mais didática, a divisão. Então, quando a gente ouve nos jornais CPMF, imposto do cheque, CPMF não é um imposto, CPMF é uma contribuição. Isso tem uma distinção muito relevante com relação à destinação daquele tributo. Então, os impostos são os tributos não vinculados por natureza, ou seja, eu posso pagar IPVA e o que é usado no produto de arrecadação do IPVA pode ser utilizado para pagar a remuneração de um procurador de um estado, de um servidor, ou mesmo para uma obra específica estadual. Eu tenho as taxas, que são, sim, tributos tipicamente vinculados com referibilidade direta na atividade. As contribuições de melhoria, que são aquelas contribuições devidas por uma valorização decorrente de uma obra pública. O empréstimo compulsório, que é uma ordem de pagamento com um empréstimo, com uma devolução em determinado período. E as contribuições sociais, que são as gerais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, as intervenções de categorias, contribuições de categorias profissionais e por aí vai. Então, cada tipo tributário tem um mecanismo, tem uma razão de ser e pode ter uma destinação específica. Isso é muito interessante saber, porque, como o doutor explicou, se o IPVA não está vinculado. Eu paguei IPVA, mas o asfalto está ruim, não tem vinculação. Mas se a prefeitura resolve criar uma taxa, uma taxa de limpeza, aí está vinculado, aquela taxa vai para a limpeza, né? Dentro do âmbito do direito, a gente tem algumas taxas, por exemplo, quando você está num processo, tem algumas taxas, aí vincula, né? Vai para a Santa Casa, é mais ou menos isso também? Exatamente, perfeito. Que legal. Doutor, se a gente fosse falar de reforma tributária, porque assim, esse é um tema que a gente aqui, eu acho que o doutor Chicaroni também, desde que se conhece por gente, talvez nem tanto, ou desde que se formou, a gente ouve falar em reforma tributária. Mas vamos continuar falando, eu como jornalista já falo há uns 20 anos, né? Vamos continuar falando porque até outro dia, doutor Chicaroni, um advogado estava falando para mim, não é assim que nunca teve. Vai tendo aos poucos pequenas reformas, né? Mas é uma reforma como se propõe os especialistas mais abrangentes, essa a gente não teve ainda, né? Toda essa questão de uma reforma tributária
Passa, inclusive, por essa questão que o doutor Guilherme estava colocando aqui, de quantos tipos, né, do gênero tributos existem, as taxas, as contribuições, os impostos propriamente. Em diversas instâncias, inclusive, tem o imposto estadual, o imposto municipal, o imposto federal. Então, isso fica bastante complexo para o cidadão médio compreender. Então, uma reforma tributária que, por um lado, simplificasse a compreensão disso, seria muito interessante. Uma outra coisa, essa ainda um benefício maior de uma reforma tributária, é justamente a questão da justiça fiscal propriamente dito, em que se garantisse de que quem pode mais, pague mais, quem pode menos, pague menos. Nessa visão, nesse princípio do que se chama isonomia, né? Onde isonomia não é que todos paguem a mesma coisa. Trata-se os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Sim. Então, a reforma tributária, ou uma reforma tributária, deveria, mais do que simplificar, trazer essa questão de mais justiça fiscal. Entendi. Doutor Guilherme, eu vi em algumas reportagens já essa questão de especialistas dizendo, olha, não é assim, o Brasil tá, o tributo brasileiro é grande, acho que chega, eu me lembro de um número de cerca de 33%, acho que do PIB, enfim. Outros países também têm uma taxa tributária grande e aí tem aquela discussão se esses recursos são devolvidos em saúde, educação ou não, mas tem mais essa variante aqui que o doutor está colocando, importante, se ele é bem distribuído. A gente no Brasil tem aquela carga tributária muito em cima, e agora a gente está vendo um período de crise também, muito em cima do trabalhador que tem um salário menor, né, porque é o imposto que acaba atingindo a alimentação, enfim. Exatamente. Nós temos aqui, no primeiro ponto, aproveitando o gancho, um complicador muito grande. Nós atendemos várias empresas e pessoas físicas de outros países e que vão investir no Brasil e que às vezes esperam encontrar no Brasil um sistema tributário que não exija um grande especialista só para fazer uma importação de uma mercadoria, ou só para prestar um serviço, ou só para pagar um royalty, ou só para, enfim, tocar um negócio, sem grandes estruturas, grandes reorganizações. Acontece que no Brasil é necessário um profissional altamente especializado até para uma atuação mais simples, tanto o contador quanto o advogado, muitas vezes, na maior parte das vezes, ambos. Uhum. Então, nós temos aqui, no caso do trabalhador, uma carga tributária sob folha muito grande, que sim, houve um trabalho de desoneração para que se criasse a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, mas mesmo ela trouxe muita discussão, muita necessidade de análise, uma legislação bastante complexa também, com discussões como, por exemplo, exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, né? Nós não vemos nos outros países discussões tão acaloradas de exclusão de tributos da base de tributos. Uhum. Isso é uma característica nossa. Um sistema belicoso, inclusive do ponto de vista de contencioso tributário. Às vezes entramos em contato com colegas da Holanda, de outros países um pouco mais desenvolvidos, e perguntamos qual é o volume de contencioso, de processos tributários do seu escritório. Guilherme, 0 ou 10 ou 15, 0, 10 ou 15, nos escritórios nós temos 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, existem escritórios com até mais processos tributários, em que o governo é o percentual mais relevante da disputa na justiça. A Justiça Federal hoje tem na Fazenda ou contra a Fazenda o maior volume do seu contencioso, ou seja, nós brigamos contra o governo. Que é estranho, normalmente o advogado se torna advogado para defender o seu cliente contra um terceiro. Sim. Nós depois aprendemos que, como tributaristas, nós estamos sempre brigando com o governo. E que é algo um pouco estranho, porque ao contrário do que se pensa que o tributarista gosta disso, eu preferiria ajudar o meu cliente a desenvolver negócios e a ser competitivo internacionalmente, a ficar batendo de frente com estados, municípios e União. Eu me lembro de uma reportagem, por exemplo, doutor Guilherme, que eu não sei se isso acontece e creio que nem é legal,
Mas, assim, a burocracia para se abrir uma empresa, aí não estamos falando de tributo, já chegou a ser tão grande que alguns contadores deixavam empresas prontas e aí o sujeito vinha e falava, olha, demora 3 meses, eu tenho uma aqui, você muda o nome e eu já te dou pronta, né? Tamanho, olha como é que a gente vai tendo que se adequar, mas isso é muito prejudicial, e no campo tributário também, né? Agora, doutor, para falar dessa aproximação, depois eu vou perguntar para o doutor Marco se ele tem algum número aí envolvendo dívidas de empresas, porque do meu pouco conhecimento, assim, conversando com alguns empresários, pequenos, médios empresários, eles dizem assim, por exemplo, conversei com uma pessoa do ramo de transporte, ele falou, olha, a gente deve aqui mais de 1 milhão de tributos, né? Eu não tenho como pagar e, assim, não tem como negociar. E, assim, ou mando todo mundo embora ou eu tenho mais os meus contenciosos trabalhistas e eu estou tocando já tem uns anos, né? Eu fico imaginando se isso é comum Brasil afora e como é que a gente poderia ter uma comunicação melhor e um diálogo melhor entre o poder público e essas empresas para que não ficasse só o contencioso, só a discussão, doutor. Claro. Bom, nós estamos no movimento aqui no Brasil sempre estivemos, mas agora acho que está mais forte, de importar modelos da OCDE para vários aspectos da nossa tributação. Acho que quem está acompanhando os jornais e quem está inserido no meio tributário está vendo que nós estamos importando os modelos de preços de transferência, importando muitas estruturas de acordos internacionais para evitar dupla tributação. E também estamos importando a ideia em tributos indiretos do IVA, né, que é muito comum na Europa, que existe também em outros países bastante desenvolvidos. Tudo isso para dizer que não adianta só importar a legislação, nós temos que importar um pouco da cultura também. Se a nossa cultura for de desconfiança, se a nossa cultura for a de que, na visão da fiscalização, o empresário é sempre a pessoa tentando sonegar ou criar algum tipo de planejamento abusivo, e na visão do empresário, o fiscal for sempre o inimigo, for sempre a pessoa que vai aparecer na empresa para achar um problema e nunca para contribuir com uma possível solução, nós não vamos conseguir evoluir, porque isso existe nos países mais desenvolvidos. Tanto do ponto de vista da legislação, que torna o fiscal mais livre, no bom sentido, né? Menos preso à obrigação de dever de vinculação à legislação, ao regulamento, para que ele possa avaliar, sem medo de perder o cargo, uma situação específica, quanto também do ponto de vista do empresário, para que ele não precise ficar acanhado, né, com receio de expor o cenário que ele tem para o fisco e ser autuado, porque não é todo empresário que tem acesso aos grandes escritórios, às grandes auditorias, às grandes consultorias. Traduzindo, talvez o empresário fale assim, eu não vou nem questionar, porque se eu questionar, é capaz da fazenda falar, olha, você deve isso e me mandar um boleto, então eu vou ficar... Isso parece a pessoa que, assim, não se planejou direito, o cartão de crédito estourou, ela falou, não vou nem olhar, porque se eu olhar, né, doutor Mário? Mas tem que olhar e tem que encarar. E se houver um diálogo, é muito melhor. A minha questão é nesse sentido, eu converso com alguns advogados e eles falam assim, olha, a questão da conciliação, tem outros nomes também aí, é muito importante no direito, o direito brasileiro é muito calcado na discussão direta e menos na conciliação. A gente está evoluindo. Dentro do ramo tributário existe conciliação e pode aperfeiçoar? Olha só, como essa conversa é bastante oportuna, né? Então, bom, estamos aqui, o doutor Guilherme que está do lado pagador de impostos, se é que existem lados, né? E eu estou aqui do lado cobrador de impostos, né? E nós mesmos, aqui dentro da Secretaria da Fazenda, temos trabalhado muito nisso que acho que até já conversamos em alguma outra oportunidade aqui, que é o novo marco tributário científico e normativo, onde o que nós temos trabalhado lá é justamente avaliando as melhores práticas desses países integrantes da OCDE, práticas tributárias, extrair dessa observação postulados e conceitos científicos mesmo que permitam a previsibilidade. Dessa maneira, a gente teria, então, aqui do lado da administração tributária, inclusive essa previsão, vamos dizer assim, de quanto
uma empresa, um empresário, um empreendedor está propenso a se manter dentro das regras, a cumprir as regras ou não. E a partir daí, bom, duas coisas acontecem. No caso de uma propensão ruim, nós proativamente vamos lá, não por outro motivo que não. Olha, por aqui seu empreendimento não vai dar certo. E no caso de uma boa propensão, nós vamos lá e fazemos esse termo que talvez tenha faltado aqui um pouquinho, que é o da transação tributária, que é justamente a questão de que, eventualmente, houve algum problema lá, uma dívida surgiu, ficou lá, não tem problema. Hoje, neste momento, a legislação não nos permite, a nós, auditores, a nossa Secretaria da Fazenda, realizar essa transação tributária. Isso tem que ser inscrito em dívida ativa, acrescido dos 10% de honorários e o empresário que tem que se virar com isso. E nós não temos qualquer ação sobre isso. Se nós conseguirmos, e temos trabalhado nisso, essa mudança, inclusive cultural, de que essa transação tributária possa ser feita no âmbito administrativo, olha só que oportunidade de ouro, inclusive, por exemplo, esperamos que não, mas na eventual lavratura de um auto de infração, em que a base não é mais você infringiu a lei tal, o item tal, o artigo tal, mas a base é 95% das empresas do seu setor fazem isto desta maneira, certinho. Você está fazendo errado. Todo o mercado, vamos dizer assim, vai perceber que há aqui uma divergência e, como tal, ela será tratada. Então, o trazer estes conceitos científicos para a administração tributária é uma coisa que temos buscado, contamos com a participação da sociedade, em nível inclusive do Conselho de Defesa do Contribuinte, que temos participado, e, muito fortemente, estamos aqui nesta Casa de Leis que vai trazer todo o embasamento jurídico para que isso se dê. Então, estamos buscando a mesma... Estamos na mesma direção. Eu queria depois falar, o senhor citou aqui a Assembleia Legislativa, depois a gente, se não der tempo nesse bloco ou no outro, falar um pouco desses tributos que eu falei no início do programa para você, do imposto, da taxa de contribuição, taxa de melhoria, né, para a gente entender o que a Casa aqui é competente para fazer uma reforma tributária em todos estes tributos. Enfim, vamos entender depois no segundo bloco, mas antes eu queria voltar para o doutor Guilherme. Fala um pouquinho mais dessa transação. Eu sou leigo, mas o que eu entendi, assim, tenho um boleto para pagar da minha faculdade ou do meu carro e custa R$400, eu tenho 390, eu vou lá, o banco não aceita, né? Não existe transação, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Não existe aquilo ou não é, né? E essa transação deixaria um leque, por exemplo, de parcelar esse tributo? Como é que seria? Exato. Bom, a transação que já vem mais desenvolvida, a transação tributária em âmbito federal, né, na legislação federal, ela traz, idealmente ela traria três pernas, ou a transação por proposta individual, ou a transação por adesão, ou uma transação por proposta da Fazenda, né? Que é o que a gente vê, esse tripé na área federal. Esperamos que isso se desenvolva para todos os outros entes, né? Dos maiores até os menores no Brasil todo. Isso é muito salutar, porque, sim, desde um parcelamento até a própria redução do tributo em si, né? Muitas vezes pode não haver a redução do principal, mas nós podemos ter a redução de juros, nós podemos ter a redução de multa, que em grande parte das autuações a multa ela representa a razão pela qual o contribuinte opta por discutir, não pagar, eventualmente até postergar quando não tem condição de fazer frente àquele pagamento naquele momento. Que a multa chega a se igualar ao valor do tributo, às vezes até passa do valor do tributo, né? Muito embora seja de constitucionalidade bastante discutível, mas isso acontece. Se a gente vê multas cumuladas, né, numa autuação, ou autuações que estão relacionadas aos mesmos fatos, aos mesmos períodos, é comum vermos as penalidades superarem o valor do tributo. Então, a transação funcionaria como mais um mecanismo, não apenas de um refinanciamento, mas de uma negociação para dar para o poder público o poder de sentar e negociar. Porque hoje, o sentar e negociar para quem está do lado do poder público significa muitas vezes
processo administrativo, ser visto com maus olhos. Será que não tem algo de errado ali? Porque é a cultura, infelizmente, nossa, né? Nós partimos do pressuposto que quem está do nosso lado não tem boa fé. Entendi. A gente tem que trocar esse sinal, a gente tem que partir do pressuposto que temos boa fé. O Brasil, a meu ver, deveria ser ou passar a ser o país que fiscaliza menos e pune mais. Nós fiscalizamos demais e punimos pouco. Nós atravancamos e impedimos o desenvolvimento dos negócios, porque já partimos do pressuposto que todo mundo vai fazer errado. E não vai fazer errado. A ideia do empresário não é violar a legislação, é ganhar dinheiro. Entendi. Doutor, falando de uma reforma tributária no âmbito do Estado de São Paulo, que o senhor colocou aqui que o Estado de São Paulo tem seus impostos e os seus tributos específicos. Como é que se daria na prática? Assim, o próprio parlamentar ele é competente para propor uma reforma tributária no âmbito do Estado? E eu acredito que é interessante, não é? O doutor Marco pode contribuir também, que várias entidades também participem, como é o Sinafresp, enfim, e que possam construir um grande documento, enfim, levantamentos, porque é um trabalho que, por exemplo, tem que começar numa legislatura, talvez 4 anos sejam poucos para desenvolver um trabalho nesse âmbito, né? Exato. Bom, com relação aos tributos estaduais, sem dúvida alguma, os impostos eles se sobressaem. Eles são os que chamam mais atenção no dia a dia do empresário, do tributarista. É claro que também temos taxas relevantes e outros tributos relevantes, mas os impostos chamam muita atenção. Então, a nível estadual, nós temos o ICMS, que é o campeão, né, de arrecadação. Ele é o mais importante em termos de arrecadação, assim como a nível municipal é o ISS. Então, a nível estadual, nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e prestação de determinados serviços, não de todos que ficam a cargo da tributação municipal. Nós temos o ITCMD, né, que é o Imposto sobre doação ou transmissão causa-mortes, também é estadual. Temos o IPVA, são os 3 impostos famosos estaduais. Pois bem, é possível sim uma reforma tributária desses tributos a nível estadual, sim, observados alguns aspectos, por exemplo, do ICMS de âmbito de CONFAS, porque dentro do ICMS os estados não têm liberdade absoluta para alteração de alíquotas ou criação de benefícios sem esbarrar em restrições nacionais no Conselho Fazendário. Correto. Mas é sim possível fazer uma reforma da legislação, desburocratizando, isso é fundamental, e criando menos exceções, a meu ver. E eu acredito que seja muito importante, sobretudo para São Paulo, talvez seja o estado com maior arrecadação de ICMS do Brasil, imagino que seja, que ele faça uma pressão política também no governo federal e com relação aos seus pares, para que se entenda que, a nível nacional, a meu ver, a nosso ver, a tributação indireta, ela não deveria ser tão penosa. Porque tudo é tributar renda. O IPTU é tributação de renda. O ICMS é tributar renda. ISS é tributar renda. Porque tudo é a sua renda, tudo é o seu superávit. Se eu compro um tomate, ele veio do produtor, ele passou do transporte, o ICMS está ali, né? E vai chegar na minha mesa, né? Sim, então tudo é tirar um pouco da minha renda. Só que como é que eu represento isso? Eu represento em circulação de mercadoria, eu represento isso em serviço, eu represento isso em doação porque veio de alguém mais abastado. Mas no final do dia, o que eu estou tributando é o meu superávit. É isso que está sendo tributado. Senão eu acabo afetando o meu mínimo existencial e não tenho como fazer frente aos meus gastos. Então, como é que eu represento e como é que os países desenvolvidos atacam a renda? A tributação indireta é uma tributação de fiscalização, para eu olhar as operações que ocorrem e me apoiar em tomada de decisões executivas, mas o que é tributado nos países desenvolvidos, em grande monta, é a renda. Ah, mas Guilherme, isso vai gerar um problema político no Brasil, pacto federativo? Não sei, talvez seja uma discussão mais ampla. Mas a tributação da renda, sem dúvida, e com tabela progressiva real, não que nós temos hoje, poucas faixas, tabela progressiva real, já que queremos tributar dividendos, isso já está na moda, então façamos uma tabela progressiva real. A gente vai falar disso daqui a pouco, depois do intervalo. E se você está pensando em renda aí só você como trabalhador, não, é a renda também da pessoa jurídica, né? Ou seja, a renda
de pessoa física e renda de pessoa jurídica. É bem interessante isso, porque, olha, isso pode mudar o jogo, né? A gente já discute isso há muitos anos, mas vamos continuar discutindo, porque dessa discussão é que um dia, sim, já nasceram vários projetos, aqui na casa, por exemplo, também, mas é que vai se aperfeiçoando, a gente vai entendendo e a população também vai participando. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta falando sobre tributação, sobre orçamento público. Interessa a todos nós no nosso dia a dia. Às vezes a gente deixa isso para os políticos, para os técnicos, mas a gente precisa se aproximar desses temas cada vez mais para entender, participar popularmente, pelo menos entender dessa discussão, para que a gente possa ter os recursos cada vez mais bem direcionados e não se perca aí no caminho, principalmente em burocracia. Ninguém merece, né, doutor? Voltando aqui com o doutor Guilherme, perder dinheiro com burocracia. E se perde, né? Exatamente. Acho que as obrigações acessórias, como a gente chama no meio, né, que acho que seria a tradução mais próxima da burocracia que a gente tem no meio tributário, elas acabam trazendo um volume e de risco também. Até comentando antes de começarmos a entrevista, o bate-papo, que temos clientes que recebem notas fiscais com erros burocráticos, com problemas de braço, de imputação de informação, e que às vezes esses problemas em escala geram autuações que fazem com que as empresas percam milhões de reais ou milhares de reais por questões realmente de imputação de informação no sistema. Ninguém quis pagar um valor a menor de tributos, ninguém fez um planejamento abusivo, ninguém omitiu informação, mas acaba que se tem um problema e que a empresa tem um custo de contratação de profissionais caros, com uma folha já bastante onerada pela tributação que incide também sobre essa folha, além dos encargos trabalhistas que são relevantes. Não dizendo que eles não sejam necessários, mas que eles são relevantes em termos de números, eles são, é um fato. Então fica muito custoso manter. Pagar tributos é muito caro. Não apenas a conta, não apenas o tributo em si, mas me preparar para conseguir ter aquele dinheiro manter também toda a é muito caro. Exatamente. Agora, doutor, no primeiro bloco, o senhor citou o IVA, que é Imposto de Valor Agregado, e citou um pouco o panorama de países um pouco mais envolvidos em relação ao Brasil. Mas, assim, a gente vê sempre aí a discussão sobre reforma, e principalmente governadores não querem, ninguém quer perder receita, né? Porque eles dependem disso para manter todas as atividades. É difícil fazer essa transição que o ICMS, por exemplo, doutor Marco, quanto é que o ICMS representa mais ou menos no orçamento público do Estado de 314 bilhões? É mais da metade? Muito mais. Dessa arrecadação desse orçamento, né, de 317, 82% desse valor, seja 250 bilhões mais ou menos, é ICMS. É muita coisa. Agora, então, você imagina, toda a receita do ano que vem, 2023, 314 bilhões, mais de 80% vem do ICMS. Então, o governo não pode brincar com ele tem que fazer um processo de transição. E é um desafio complicado também, ir tributando, diminuindo, reduzindo o ICMS, desburocratizando o ICMS e, ao mesmo tempo, depender de uma conversa no nível federal, que é o imposto da renda que o senhor estava citando, né? Exato. Acho que a gente está falando no primeiro bloco, a gente tem que evoluir um pouco na relação de confiança no país. É a nossa visão de que, enquanto os estados desconfiarem da União, municípios dos estados, municípios da União, contribuintes do fisco, fisco contribuinte, o sistema tende a funcionar em módulo de litígio. O judiciário cada vez mais inflado. Não apenas contribuinte contra os fiscos. As senhoras devem ter acompanhado recentemente a briga entre estados e União com relação a repasses. Bahia ajuizou uma ação, também acho que foi um dos últimos estados a ajuizar a ação no Supremo em razão de um dos repasses importantes de benefícios, e nós vemos cada vez mais as procuradorias dos estados se armando, no bom sentido do armando, evidentemente, umas contra as outras, né? Inclusive, não há muito tempo atrás, estados na guerra fiscal, a famosa guerra fiscal, davam benefícios, redução de carga tributária de ICMS, municípios com redução de carga tributária de ISS,
gerando até uma lei complementar nacional, bloqueando os municípios de cobrar uma alíquota inferior a 2%, nominal ou efetiva. Por quê? Porque entre municípios havia uma guerra, Sim. entre estados havia uma guerra, que batia muitas vezes na União e que quem vai decidir é o Judiciário. O Judiciário fica inflado e acaba se tornando um poder sobrecarregado, né? Enquanto que nós poderíamos tentar equalizar esses interesses sem termos que jogar sempre a responsabilidade para quem tem o poder de interpretar a Constituição e a legislação. Quer complementar alguma coisa, doutor? Eu estou puxando mais para ele em todos os impostos, porque eu sei que você gosta do ICMS, né? ICMS mas é um dos mais complexos também, né? E aí vai ter que contar com a ajuda do Sinafresp também para colaborar nessa reforma aqui, tributária que a gente está discutindo em âmbito estadual. É verdade. Assim, por circunstância, eu trabalho com o ICMS, que de fato é o imposto que mais arrecada no país mesmo. Acho que o IPI não chega perto dos volumes do ICMS. Mas eu gosto também, já que a gente deu uma aliviada em toda essa tecnicidade aqui, assim, vamos puxar o drone um pouquinho para cima, né? Nós começamos essa conversa aqui falando do orçamento e tal, e de repente a gente entrou aqui em umas questões muito técnicas daquele imposto super específico. Mas olha só, o orçamento, e eu gosto muito dessa ideia vivemos em um grande condomínio, seja o condomínio país, seja o condomínio estado, mas é um grande condomínio. E toda a taxa condominial são esses impostos, são essas arrecadações, são essas contribuições. Essa é a taxa condominial, com um pouco de renda que o próprio estado vem a ter do seu patrimônio. Muito bem, e o uso dessa taxa condominial na infraestrutura, nas escolas, na segurança, é tudo isso que esse orçamento trata. Quando a importância, então, disso que nós estamos discutindo aqui, vamos deixar mais fácil o pagamento de impostos, se reflete nisso. Olha quanta energia o contribuinte gasta em manter toda a estrutura para pagamento de impostos, o Estado emprega em fazer a arrecadação desses impostos, porque para nós auditores também essa complicação ela existe. Nós chegamos lá numa empresa, olha, viemos aqui para auditar o ICMS e tudo. Ah, não, mas espera aí que o João é quem cuida de São Paulo. Aqui só está o Pedro, que só sabe do ICMS de Santa Catarina. Então, assim, é isso, é só o João que sabe, ou a Maria, que sabe resolver o problema do imposto de São Paulo. E é a Tereza que sabe resolver o imposto de Sergipe. E o que dá para desburocratizar, doutor? A gente que é de fora, a gente pensa assim, parece que é um emaranhado essa legislação, principalmente do ICMS, que depois a linha enrolou tanto que não sabe de onde puxar o fio, né? Essa reforma tem que começar por onde para focar na desburocratização? Olha, por aqui. Conversas como essa são as que vão sensibilizar os cidadãos, a sociedade, para a importância disso. Porque é a partir daí que a gente vai conseguir, eu espero e trabalho para isso, trabalhamos para isso, mobilizar toda a estrutura legislativa aqui no caso, para uma discussão pragmática sobre toda essa questão. Né? E com dados concretos. Por isso que eu puxo, de novo, por exemplo, essa questão orçamentária. Nós estamos tratando aqui em São Paulo agora, tem um projeto aqui em andamento de reajuste do salário do governador. Né? E a gente ouve, assim, opiniões, mas é um absurdo, isso não faz sentido. Aí vamos respirar e vamos entender por que mesmo que é um absurdo isso, do que é mesmo que estamos falando quando se fala desse reajuste do salário do governador. Então, vou dar aqui um número muito rápido. Nós estamos falando de 0,4% de todos esses números que estamos dizendo aqui. E o que é que isso traz de benefício? Toda uma dinâmica para isso que estamos chamando de burocracia estatal, para trabalhar com mais fôlego, com mais tranquilidade. Então,
a importância de iniciarmos essa discussão a partir daqui, e é tudo interligado. Sim. É tudo interligado, é um único orçamento que trata dos impostos que são arrecadados e da maneira que eles são aplicados. Então, eu acho que temos que olhar com tranquilidade para um problema que, embora complexo, é compreensível, e por isso há técnicos que dedicam a vida a isso, e trabalhar com calma e buscar. Sim, sim. Já que ele ergueu o drone um pouquinho, doutor, eu também fiquei pensando, vou erguer mais um pouquinho. Como é que essa questão internacional, já que quando a gente trata de problema tributário, é complicado, como eu falei, uma transição. Como é que você vai mexer no ICMS de uma hora para outra? Tem que fazer um planejamento de longo prazo, ou pelo menos de médio prazo. Como é que é nos outros países? Essa questão de se concentra... no Brasil tem muita crítica da concentração no poder federal, né? E que depois o governo federal arrecada e depois ele distribui. Em outros países desenvolvidos e grandes como o Brasil, tem um outro modelo que a gente pode pensar aqui também? Sim, nos países mais desenvolvidos, e quando eu falo países mais desenvolvidos, a gente pensa automaticamente aqui no Brasil, em Europa e Estados Unidos. Vamos dizer, a dupla dinâmica que nós sempre mencionamos aqui, até pela nossa herança histórica no Brasil. Bom, nós temos uma estrutura na Europa um pouco mais padronizada, inclusive eles têm no bloco europeu as diretrizes que são normas comuns dentro do bloco. Né? Então, por exemplo, eles têm normas tributárias como se, dando um exemplo, nós tivéssemos normas tributárias comuns aos nossos uruguaios e argentinos e por aí vai, como se nós tivéssemos algo equalizado a nível de legislação. Eles criaram isso no bloco europeu. Não apenas do ponto de vista logístico entre eles, de passaporte, isso, aquilo, mas também de carga tributária. Pois bem, a estrutura tributária que nós vemos lá fora, ela parte do pressuposto que nós não podemos ter os irmãos siameses. Guilherme, o que é isso? Por que PIS e COFINS? Por que IRPJ e CSLL? Né? Por que nós temos cópias, estruturas que são copiadas? Né? Nós temos sempre essa dualidade aqui no país e, inclusive, quando temos operações de saída, nós temos muitas vezes IPI e temos o ICMS. E, às vezes, nós temos serviços onde você só vai ter, obviamente, o ISS, mas várias discussões onde não seria o ICMS aqui, isso não agrega em absolutamente nada. Isso não existe nesses países. Você tem um imposto sobre valor agregado. O imposto sobre valor agregado é uma noção que nasce na Alemanha, começa a ser aplicada na França e depois se espalha pelo mundo. Que na França era o tributo sobre valor agregado adicionado ao acrescido, né, que é taxe sur la valeur ajoutée, que eles chamam na França, e depois vai para a Espanha, imposto sobre valor agregado. Mas qual é a diferença dele para o nosso ICMS? O nosso ICMS, o nosso IVA, ele não é um. Nós não temos um IVA nacional. Nós temos um ICMS, um IPI, nós temos PIS e COFINS, que também tem facetas né, de tributos sobre consumo. Né? Nós temos um ISS aqui no país, que, óbvio, tem suas distinções, mas nós não temos, quando vamos explicar para um estrangeiro, um investidor estrangeiro, vocês têm IVA? Então, nós temos ICMS, temos um IPI, temos PIS e COFINS, temos um ISS. Nós temos outras realidades também. Inclusive, PIS e COFINS no Brasil, quando é PIS e COFINS sobre importação, não tem nada a ver com PIS e COFINS nacional, tá? Então, quando eu, por exemplo, estou pagando por um serviço que eu importo, eu pago PIS e COFINS. Tem nada a ver com oferir receita, que é o PIS e COFINS nacional, mas o nome é mesmo, é PIS e COFINS. Então, assim, imagina para o investidor estrangeiro ouvir isso. Entendi. Eu tenho imposto de renda, mas eu também tenho uma contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma prima irmã. E a sistemática de cálculo estão ali, bastante próximos, se não iguais. PIS e COFINS são irmãos siameses. Né? Para que PIS e COFINS? Me parece até um desincentivo ao investimento. Né? Então, por que eu tenho uma tributação sobre, inclusive, modelo OCDE, que é a sua pergunta? Guilherme, como é que funciona na Europa
e países mais desenvolvidos? Bem, eu tenho imposto sobre a renda, 25%. E aí dizem no Brasil, Guilherme, no Brasil não é alto, porque nós temos 15%. Média OCDE é 25%. Nós temos no Brasil 15% de imposto de renda, mais 10% do adicional, sobre o que supera 240 mil no ano. Então, 15 mais 10, 25 também, Guilherme, sim. Mas nós temos na sistemática não cumulativa de PIS e COFINS 9,25 sobre receita. Só aí já estamos ultrapassando os 25 mais esses 9,25. Bom, Guilherme, mas não é tanto assim. Sim, mas ainda temos a CSLL, 9%. Então, 25 mais 9, 34. Sim. Mais 9,25, estamos passando de 43%. E tudo isso sobre receita que vem antes do lucro, ou seja, receita 9,25 e o resto sobre o lucro. É muito maior do que a média dos países desenvolvidos. Muito maior. E nós aqui no Brasil temos que pagar escola, se morarmos longe do trabalho, o sistema de transporte não funciona, saúde pública nossa, nada contra o SUS, não é uma reclamação contra o SUS, mas não é uma saúde pública que nos permita ter a tranquilidade que talvez tenhamos em países mais desenvolvidos, de modo que nós não temos uma carga tributária competitiva. Sim. Seja do ponto de vista prático, negocial, se eu abro uma planilha para o investidor estrangeiro, ele eu acho que é melhor investir em outro lugar. Porque é muito burocrático, é muito complexo. Além de as alíquotas nominais também não serem interessantes. Temos uma tributação estadual muito alta e muito complexa, uma substituição tributária que se aplica de uma forma altamente complexa. Não é complexo para quem está no dia a dia e faz um estudo inicial do seu negócio e entra na operação. Mas para você começar um negócio novo e entender ST, entender PIS/COFINS monofásico, é bem complicado. Agora, doutor, eu conversei esses dias num debate aqui com o deputado Castelo Branco, por exemplo. Ele veio aqui recentemente e ele estava falando do setor náutico, por exemplo. Ele falou, olha, o Brasil tem uma capacidade enorme, trouxe os números, né? 600 quilômetros de faixa litorânea e tal. E aí ele falou um pouco nesse sentido, que o senhor está trazendo na questão do diálogo, contribuinte e o poder arrecadador, enfim. Ele falou, olha, era um setor que não se conversava. Então, assim, a alíquota que ele citou no caso dos barcos de 25%, outros estados cobravam bem menos, acho que 4% ou 8%, então aquela guerra fiscal toda, né? E então ele falou, a gente criou um fórum que foi conversando com o poder público e tirou um pouco desse desgaste. Falou, olha, a gente precisa de uma alíquota menor, porque, olha aqui, esses são os nossos números, quanto que a gente vende, olha, a carga tributária tem esse peso, a gente pode gerar essa quantidade de empregos, enfim, né? Mas o senhor acha que essas iniciativas isoladas, elas são importantes por setores, como o setor náutico, mas não é o suficiente, né? Mesmo no caso do Estado e âmbito federal, é preciso reunir muitas entidades, como a Sinafresp, muita gente dialogando para tirar uma reforma do papel, né? Exato. E a minha preocupação é que esses benefícios setoriais, eles tendem a atrapalhar, a meu ver, o próprio governo, e eu falo governo municipal, estadual, federal, o Estado brasileiro, a fazer um planejamento. Porque se eu tenho vários setores, cada um com uma realidade, sim, em algum momento, algum setor vai ficar superavitário ou deficitário. Nós vamos ter oscilações muito grandes. Me parece que ter uma regra fechada para todos e uma progressividade de alíquotas... O senhor está falando em relação à isenção? Pode ser com relação à isenção, mas a minha ideia, pelo menos o meu anseio seria o de que nós não tivéssemos tantas exceções. A regra na legislação tributária brasileira é ter uma exceção. A regra é ter um regime especial específico, uma alíquota específica para cada setor. Não me parece que, do ponto de vista de política pública, inclusive, seja viável. Porque se eu fosse um gestor, se eu fosse um governador do município, se eu fosse um presidente da República, eu teria muita dificuldade de fazer um mapa, um plano de ação, porque para cada setor eu tenho uma exceção. Às vezes, para uma empresa eu tenho um regime especial para ela. Não me parece que isso seja interessante para os empresários e não me parece que isso seja interessante para o próprio governo. De novo, me parece que a tributação da renda progressiva de verdade, esse seja
o caminho. Esse seria o caminho de um país mais desenvolvido. As milhares, as várias exceções, esses recortes na nossa legislação, me parece que torna muito difícil tocar um negócio, né? Começar um negócio no país. Quando a gente fala em tributar renda, a gente pensou, quem não é empresário, eu não sou empresário, então eu penso na pessoa física, né? Sim. Eu sei, por exemplo, que acontece, vou citar um caso assim, a pessoa que ganha R$ 4.000 por mês e é uma pessoa que ganha 5. Alíquotas, ela vai incidir diferente para quem ganha 5 e ganha 4. Estou só dando um exemplo, não é exatamente os números. Mas pode ser que essa pessoa que ganha 5, no final das contas, ela vai ganhar 4.500, porque todo mês vai descontar R$ 500 dela de imposto de renda. E da de 4, vamos supor, não vai descontar. Então, é uma diferença, né, que existe. Eu acho que no campo empresarial, da pessoa jurídica, são problemas também parecidos. Mas quem é que é mais penalizado? Vamos falar no campo dos PJs, né? No campo da pessoa física, a gente sabe, todo ano tem uma discussão, porque cada vez mais pessoas, como a tabela não é atualizada, o percentual vai atingir. Vem a inflação, cada vez atinge um percentual de população que ganha menos. E é um absurdo, né? Daqui a pouco a pessoa que está ganhando, sei lá, R$ 1.500, R$ 2.000 vai ter que pagar imposto de renda. Qual é esse cenário que a gente tem, doutor? Quem é que está sendo mais penalizado e quem precisaria contribuir mais? Bom, eu acho que até um pouco, fugindo daqueles argumentos políticos, né, de as pessoas com menos renda, né, são sempre penalizadas, sim, isso é verdade, ninguém fecha os olhos para isso, mas o que eu vejo na prática é que todos são penalizados. O que me parece funcionaria melhor seríamos ter maior volume de alíquotas, uma progressividade muito maior. Né? Sim. Hoje nós temos quantas? Hoje nós temos 4 alíquotas principais, né, fundamentais de imposto de renda. Não me parece que isso seja suficiente para espelhar a realidade de PJs que hoje nós temos, né, em que uma pessoa ganhando 10 mil por mês, como não PJ, mas como empregado, né, vai considerar uma alíquota nominal, a efetiva vai ter variações de até 27,5% de imposto de renda de pessoa física, e aquela ganhando 50 mil por mês também empregado, seletista, os mesmos 27,5% alíquota nominal. Não me faz muito sentido isso. Acho que a progressividade deveria realmente ser muito maior, até para que a gente considere a realidade brasileira. A pessoa que ganha 10 mil normalmente coloca o filho na escola particular da mesma forma que a pessoa ganha 50. Sim. Isso talvez sejam escolas diferentes? Pode ser que sim, mas o custo de vida é muito alto, né, de todo modo. Nosso custo de vida no Brasil é muito alto, sobretudo nas grandes cidades. Então, essa progressividade maior que existe em alguns países mais desenvolvidos parece ser bastante importante. Mais relevante do que ficarmos picotando a nossa carga tributária. ISS, IPVA, IPTU, que tudo é a nossa renda. É uma ilusão acharmos que o IPTU não é tributação de renda. Ele é tributação da minha renda. Claro que ele é. Sim. Eu pago IPTU o quê? Com uma promessa? Com uma folha de papel? Não, eu pago IPTU com o dinheiro que está na minha conta. Então, ele é minha renda. Só que ele é uma expressão da minha renda, que eu destaco numa ideia, num fato presuntivo de riqueza, que é a propriedade imóvel. Está lá o IPTU. Então, a mesma coisa do ISS, a mesma coisa do ICMS. Só que essa pulverização nossa tende, vamos a nosso ver, tende a não ser o ideal e que não é o que os países mais desenvolvidos costumam utilizar. A gente vê países que têm 2 tributos principais, 3, nós temos uma pleiade, nós temos um volume enorme. Né? A nível federal é uma coisa fora de controle. Né? Finalmente existe um movimento para reduzir ou zerar o IOF em algumas situações, mas mesmo assim nós ainda temos, que é um tributo que fica caçando a gente no detalhe, em operações que, sinceramente, que travam o mercado. Não faz muito sentido. A gente às vezes vê operações em que as pessoas vai ter IOF, para quê? A gente sabe, vamos tributar a renda. E a tributar a renda é realmente o seu superávit, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Sim. Né? Interessante. Isso é tão importante porque existem especialistas, quando a gente está falando aqui de questão internacional,
Ó, e eu já vi vídeos sobre isso. Olha, você vem para Portugal, vem para a Alemanha, cuidado com a tributação que é diferente. Então, assim, as pessoas ficam atentas a isso porque vai mudando. Bom, doutor, eu queria que o senhor ficasse com as considerações finais e qual é o resumo da ópera. Eu acho que o resumo da ópera da parte do doutor Guilherme, depois eu vou passar para ele aqui, mas é um pouco trazer um pouco desse modelo internacional, trabalhar pela reforma tributária, reduzir a quantidade de impostos que a gente tem, calcado mais nesse IVA, e trabalhar por essa reforma, principalmente desburocratizando. Eu acho que se isso for acontecer nas próximas legislaturas aqui em São Paulo, vamos ter que contar com o Sinafresp também. Olha, então, nessa nossa conversa hoje é a segunda vez que você comenta assim, das próximas legislaturas, né? Você falou, talvez isso aqui perpasse um governo. Essa visão que tem que haver de Estado. Então, o Estado de São Paulo, porque estamos aqui na Casa de Leis de São Paulo, né? Ele existe e existirá através de todos os governos, esse que está, o que virá e todos os que virão. Então, essa visão de Estado, ela é imprescindível para que justamente essas mudanças tão delicadas até, eu diria, elas aconteçam no tempo que tem que acontecer. Comentamos aqui rapidamente nos bastidores essa questão de que já há anos se fala da reforma tributária. Sim, há anos se fala da reforma tributária, estamos cada vez mais perto dela, mas talvez muito tempo ainda precise ser empregado nessa discussão. E aí sim, o Estado, nesse contexto, ele, muito mais do que o governo, ele se compõe, de novo, e aí eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, né? Se você valoriza a estrutura que mantém esse Estado em pé, os auditores, os procuradores, que mantém toda essa questão da saúde, da segurança, os hospitais, faz obras de infraestrutura que levam anos a serem finalizadas, pronto, isso marca um governo. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem final, e inclusive para a sociedade como um todo, a sociedade pagadora de impostos e a sociedade usuária de todos esses tributos, é justamente essa. Vamos tentar pegar menos a visão de curto prazo, pegar uma visão de mais longo prazo e entender, então, que este condomínio que vivemos, esse Estado, precisa desse trabalho conjunto mesmo e dessa discussão, de novo, pragmática. Impostos têm que ser pagos de uma maneira justa, de uma maneira progressiva, né? Essa questão o inverso da progressividade é a regressividade. Para dar um exemplo bem básico, bem simples, essa pessoa que ganha os 5 mil reais que a gente comentou aqui, ou essa que ganha 10 e essa que ganha 50, paga os mesmos R$200 de imposto na cesta básica. Então, quem ganha 5 mil reais paga R$200 de imposto na cesta básica. Quem ganha 10 mil reais ou 50 mil reais paga R$200 de imposto na cesta básica. Olha quão injusta é essa, ou a empresa, né, que pague os mesmos 50 mil reais de imposto, né? Puxa vida. Então, discutirmos com tranquilidade, mas com firmeza, essa visão de Estado, mais do que de um governo. Queria agradecer bastante ao Dr. Marco Antônio Chicaroni, presidente do Sinafresp, Sindicato dos Auditores. O nome de sindicato nunca é pequeno, né? Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Obrigado mais uma vez por vir aqui nos ajudar com esse tema, doutor. É um prazer, uma honra. E agradecer também ao doutor Guilherme Manier, advogado tributarista. Obrigado pela sua presença aí. Se você quiser, busca aí nas redes sociais colegas que colaboram com esse tema aqui com a Assembleia Legislativa, que tem textos publicados, bastante coisa para você acompanhar. Muito obrigado, doutor. Obrigado. E a gente fica por aqui, mais um Alesp Cidadania, hoje falando de tributo, de imposto, né? Como a gente explicou no início aqui. Um tema um pouco árduo, mas espero que a gente tenha dado mais um passo aí no entendimento desta legislação que nós estamos sempre aqui na Casa de Leis. Obrigado pela sua companhia, até a próxima edição. O que fazer?
fazer quando compra um produto e ele apresenta defeitos. Olá, eu sou a Maíra